A gente está fazendo essa série de lives, eu sempre começo explicando, porque sempre tem gente nova, para comemorar os 10 anos do Carreira Bistrô. Definimos que seria um formato adequado, né, na medida em que a gente tem todas as restrições do momento, e muito aderente também ao nosso DNA, que é conhecimento, é compartilhamento de experiências, é conexão. Então, a gente tinha pensado em fazer 10 lives por causa dos 10 anos, já estamos na 13ª. Aí passamos para uma segunda temporada, né, que seriam mais 10, completando 20. Já estão pedindo que a gente faça mais 10 para fazer 30. Enfim, estamos avaliando. E a ideia é, de fato, poder ser útil, né? Que não seja algo cansativo. A gente tem que saber a hora exata também, né, de parar as coisas, né? Mas enfim, enquanto vocês estiverem curtindo e mandando pra gente, como eu tenho recebido mensagens, e-mails, sugestões, a gente vai, né, avaliando essa continuidade. Na semana passada a gente teve a presença do Gleiber Morato, que foi super legal. Nossa, uma repercussão incrível, né? Falamos sobre Lean, é sobre pessoas felizes. Lean is about happy people, né? E foi um sucesso aquela live, foi muito legal mesmo, né? E eu particularmente aprendi demais. E semana que vem, eu sempre começo falando da semana que vem, porque às vezes não dá tempo. A gente vai ter uma pessoa que eu gosto muito demais, é um grande amigo meu, mais de 20 anos, que é o José Ricardo Noronha. Ele é fundador da Paixão por Vendas, ele é CEO. E ele é um super consultor, é um super vendedor, né? Um cara que trabalha conceitos incríveis de venda consultiva, enfim, vendas challenge sales, como ele chama. E a gente vai falar sobre Employee and Customer Experience, né? A experiência do empregado e do cliente. Esse é o foco, eu olhando provavelmente mais para a questão do empregado, ele olhando para o mundo lá fora, de como é que essa relação tem um impacto positivo na organização. Bem, queria pedir que vocês fizessem lá os aviõezinhos, chamassem outras pessoas da rede de vocês, para a gente poder ampliar aqui o nosso alcance, né? Só dar ali aquele aviãozinho, mandar aí para 3, 4 pessoas, que, enfim, ajuda pra caramba. Oi, Ângelo, boa noite. E também, antes de fazer a chamada da Fernanda, eu quero dizer que a gente vai ter o sorteio do livro hoje, e mais do que o sorteio do livro, a gente tem uma coisa super especial que a Fernanda generosamente, né, tá trazendo, que também vai ser um sorteio ao final, mas para ganhar tem que estar na live até o final. Então, se eu chamar o nome lá, na hora que a equipe sortear o nome, a pessoa não estiver, a gente dá um tempinho e passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto colocado no sorteio. Então fiquem aí que vocês não vão se arrepender. Além do livro que a gente vai sortear, tem uma coisa muito legal que eu tenho certeza que vocês vão curtir muitíssimo, tá bom? Então eu vou chamar a minha convidada, né, que é a Fernanda. Da Fernanda antes dela entrar, porque a Fernanda é uma pessoa muito especial para mim, né? A Fernanda, além de ser uma profissional... Opa! Essa música tem tudo a ver, né, Nanda, com o que a gente vai falar. Tudo a ver. Atento e forte. Isso aí. É preciso estar atento e forte. É um pouco disso que a gente vai falar, né, do recursos humanos. Mas eu não queria interromper, Nanda, o que eu estava dizendo, que assim, além da profissional, né, maravilhosa, competente, reconhecida que a Fernanda professora, né, executiva, consultora, professora de gestão de recursos humanos, diretora da BRH Rio, além de todos esses atributos profissionais que ela tem, que são evidentemente, né, reconhecidos pelo mercado, tem uma coisa que ela é minha irmã, gente. Então, assim, é uma amiga da vida, né? Eu ganhei essa irmã há 30 anos atrás, mais ou menos, quando na Xerox nos conhecemos. Fernanda fez parte do meu processo seletivo na Xerox e foi uma paixão, um amor, uma construção coletiva desde então, né? Não é isso? Linda, deliciosa.
Então, enfim, eu estou falando com uma pessoa que eu converso todos os dias, praticamente, ou por mensagem, ou, enfim, né, por telefone ou pessoalmente, quando a gente tem a oportunidade de estar juntas. E sempre são conversas, né, sobre a vida como um todo, mas também a gente sempre fala muito da nossa causa, né? Nós temos essa causa comum, que é recursos humanos, que é esse trabalho que a gente desenvolve há tantos anos. E nessas conexões, né, é que a gente sempre se encontrou e a gente sempre se apoiou muito. Então, Nanda, muito obrigada por você ter aceitado fazer parte dessa, né, dessa série de conversas. Eu estou muito honrada de ter você aqui. Bom, boa noite. Super feliz, honrada também, não só de estar aqui, mas ter participado desses 10 anos do Bistrô, né? Como amiga, como companheira, como profissional, como cliente, que muitas vezes o Bistrô atuou conosco. Então, muito feliz de estar aqui, agradeço. Parabenizo aí o trabalho lindo de vocês, parabenizo os administradores que estão aqui hoje, que hoje é dia do administrador. Muito bem, né? Enfim, e sejam bem-vindos aqui à minha casa, né? Ela está aberta aqui, é um prazer enorme. Estou vendo aí inúmeras pessoas, amigos profissionais da minha vida, enfim, ao longo da minha jornada. Então, vamos bater esse papo junto, está aberto aí para reflexões, perguntas. Vamos ficar junto aí. Pena que o tempo é pouco, né? É curtíssimo. A gente tem que gerenciar super bem, mas a gente vai fazer isso, tirar de letra. Eu vou ter o privilégio de poder falar muito mais com ela depois, né? Então, bem, vamos lá. Olha, eu tenho feito uma coisa, como eu adoro poesia, eu tenho escolhido alguns poetas, que eu acho que é um momento também da gente falar de coisas boas, né? Então, assim, até antes de eu fazer a pergunta que eu faço sempre, a clássica pergunta, o que está acontecendo de bom na sua vida nesse momento, eu queria dizer que eu trouxe para a nossa live hoje um dos poetas que eu mais admiro e que é um encantador das palavras, que é Rubem Alves. E eu escolhi, muito bem escolhido, porque além de psicanalista, enfim, e poeta, ele é educador. E ele transita muito bem dentro dos recursos humanos, né? Ele fala coisas assim incríveis a respeito de pessoas, de mudanças, de posicionamento de vida, de contribuição para o outro, de escuta. E a frase que eu queria começar, né, para poder te passar a palavra e te perguntar também o que está acontecendo de bom, foi uma que eu escolhi que tem a ver com isso, de estar atento e estar forte, mas de mudança também. Que é assim, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Né? Então, a gente está vivendo uma grande metamorfose que interfere em tudo, né? Na nossa vida, na nossa atuação profissional, enfim, no planeta. Né? Então, a gente vai falar muito sobre essa agenda estratégica de RH, sobre a questão do que a gente está vivendo agora. A Nanda tem algumas reflexões. Mas, para começar, com o Rubem Alves junto da gente, eu queria que você falasse o que de bom está acontecendo na sua vida nesse momento, minha amiga. Bom, é assim, quem me conhece, a maioria das pessoas que estão aqui sabem, né? Eu sempre acho que está acontecendo alguma coisa de bom, né? E eu tenho refletido, conversado muito com as pessoas e tirando, obviamente, as questões lamentáveis de tudo que está acontecendo, eu tirei enormes aprendizados. Né? Eu adquiri hábitos diferentes na minha vida. Eu estou podendo me dedicar a uma coisa que eu fui refletir. Eu não estudava tanto desde a época do mestrado. Então, assim, é um momento em que eu pude resgatar algumas coisas maravilhosas. Então, o tempo maior em casa, né, a disponibilidade, o recurso, a quantidade de cursos, lives e encontros que nós estamos tendo. Eu estou encontrando mais com algumas pessoas do que eu encontrava fisicamente. É verdade. Né? É verdade. E uma coisa linda é que eu estou vendo algumas pessoas também passarem por mudanças assim, importantíssimas. Né? Então, eu acho que foi providencial. O que está acontecendo de bom? Tecnicamente, eu aprendi a usar 3 plataformas diferentes, isso é importante? É, muito importante. Mas a questão toda de transformar essa ferramenta em algo que pode ser muito afetivo. Né? Muito afetivo. Do ponto de vista profissional, em sala de aula, com as equipes.
e com os amigos. Eu tenho me encontrado, como eu falei, com pessoas que eu não encontrava fisicamente há 10 anos. Então, muitas coisas boas acontecendo. Nós temos jantado, né? Por Zoom, né? Jantado por Zoom. Não, assim, nos conhecemos há 30 anos, a Carreira Bistrô está com 10 anos, e nosso primeiro trabalho juntos, profissionalmente, foi proporcionado pela pandemia. Olha só. Então, é muito gratificante, né? Muitas coisas boas. Um casulo, assim, maravilhoso. Verdade. Bem, nessa pegada, né? A primeira pergunta, né, que a gente conversou bastante, né, no nosso alinhamento de ideias, você falou uma coisa que já me chamou a atenção e foi em cima disso, né, que eu falei, poxa, vamos conversar isso numa live para outras pessoas participarem. Você me fez uma pergunta, você falou assim, Daisy, você sabe qual é a diferença? Uma coisa é a palavra, mas assim, dentro de contexto, a diferença entre o imprevisível e o inédito? E eu falei, antes de responder, né, não sei se você se lembra, eu olhei e falei, fala mais sobre isso, né? Onde é que você está querendo chegar com isso? Você não está falando isso à toa. Então eu trouxe isso como a primeira pergunta da nossa conversa aqui. Fala um pouco, qual é a diferença entre o imprevisível e inédito, associando isso à nossa capacidade de dar respostas. Né? Assim, se você pegar conceitualmente, tem inúmeros autores que falam sobre isso. Até porque pela primeira vez que passou isso na minha cabeça, eu fui estudar, né? Fui ler, fui tentar entender. E assim, toda vez que acontece alguma coisa imprevista, né? Assim, é a coisa mais simples. Você vai viajar e tem um imprevisto no meio da estrada. Assim, você recorre, né, à sua memória. Você recorre ao seu repertório. E aí você sempre encontra alguma coisa que te ajuda a solucionar aquela questão. Estava imprevisto, mas você conhece, você já viu alguma vez antes, né? Então, você tem referências. E quando tudo isso aconteceu, eu tentei buscar referência e eu não encontrava. E tentar buscar referência com outras pessoas. E aquilo também era inédito para essas pessoas. Ninguém se programou para de um dia para o outro ninguém poder sair de casa. Eu fiquei lembrando de muitos anos atrás, um dia que caiu uma chuva enorme no Rio de Janeiro, e que aí, na ocasião, o prefeito pediu para ninguém sair de casa. Mas foi um dia, né? E, de repente, você se viu absolutamente sem poder. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? O que nos ajuda a decidir perante o inédito? Né? É um recorte e cola das suas experiências, a sua rede de amigos e de relacionamentos que você vai discutir as suas preocupações e ansiedades para encontrar uma solução. Mas você não tem a solução. Né? Então, eu acho que isso ajudou nas construções inéditas, nas construções que fazem com que a gente tenha que ser mais criativo, nas construções que fazem com que você conte mais com o outro. Verdade. E, sobretudo, se perdoe se errar. Verdade. A experimentação está em aberto, né? É a grande história da experimentação, né? De saber que você vai errar, sim. Mas você está saindo do lugar, você está criando um movimento, né? Exatamente. Não é um erro displicente, né? É verdade. É um erro porque eu tentei construir algo para melhorar o que está acontecendo. Sem dúvida. Logo no começo, eu me lembro de alguns colegas se oferecerem para fazer compras para os vizinhos. Olha que coisa linda, gente. E é inédito, porque eu nunca vi meus vizinhos fazendo compra para outros vizinhos. Não estou falando de solução complexa, não. Coisas simples do dia a dia. Simples do dia a dia. Né? Muito então, bom. Isso mexeu muito comigo durante esse período. Sem dúvida. E isso faz a gente pensar nesse papel inédito também de recursos humanos. Afinal, a nossa live é RH e agora, né? E agora? E acho que foi essa conexão que a gente fez, né? Quer dizer, o quanto de inédito esse profissional, essa função, essa área, enfim,
precisa também se reinventar, nem reinventar, de fato, ter um novo repertório, né? Um novo repertório. Né? E assim, muitas das coisas que eu estou percebendo, algumas já existiam e outras a gente está tendo que aprender. Né? Dos itens que eu acho fundamental hoje é a gente começar a pensar no retorno, na retomada. Como é que eu volto? Porque o escritório é o mesmo, mas as pessoas não são as mesmas. Não. Eu tive a chance de viver isso ontem. Eu não vou perder tempo aqui falando, mas é de fato uma coisa inédita essa volta, viu? Eu voltei ontem para o escritório e não foi como antes. Não, as pessoas não são como antes. Todo mundo passou pelo casulo, todo mundo se transformou. Os valores foram revistos. Então, assim, como retomar? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Né? Você falou um pouquinho ali da BRH e a gente vai falar mais lá na frente de algumas empresas que estão retomando, assim como a Carreira Bistrô, e quanto de desafio, e quanto de ensaio e erro, e quantas construções coletivas estão tendo que ser feitas para retomar. Né? Então, eu acho que isso é um item fundamental da agenda. Né? Então, e falando de agenda, né, e já você, de certa maneira, já está até trazendo essa questão à tona, eu queria que a gente falasse um pouco dela, né? Agora, mais diretamente, né, a gente tem falado a vida toda que o RH precisa ser estratégico, né? Acho que essa frase já virou velha. Mas eu entendo que dentro da complexidade desse momento inédito que a gente está vivendo, não tem como não ser agora, né? Quer dizer, não tem. De fato, essa intenção, ela tem que se tornar realidade muito, muito já, né? Não é daqui a pouco, é hoje, agora, nesse momento, né? E aí eu queria entender com você, né, na sua visão, em todas as conversas que você vem tendo, e até mesmo a própria BRH, que acho que é um espaço de grande reflexão, né, para questões como essa, quais são os grandes temas dessa agenda estratégica perante o inédito? Acho que assim, só voltando no início do que você falou, né? Essa frase é muito antiga. RH tem que estar na cadeira estratégica. Tá bom, vagou a cadeira. E agora? Vagou a cadeira. Então, você tem que ter tamanho para sentar nessa cadeira. Então, são inúmeros temas que a gente vai precisar se aproximar muito. Não se distanciando dos processos, porque eles continuam, eles estão aí. Mas abriram alguns temas que realmente eu, pelo menos, não tinha refletido. Por exemplo, a questão da inclusão frente a esse evento do home office. Porque ele já passou a ser um novo indicador de desigualdade. Está nítido. Se você pegar... Essa semana saiu uma matéria na Folha com os percentuais de profissionais que estavam trabalhando em home office no Sudeste, no Nordeste, no Norte, e fica clara a desigualdade. Em que nunca teve na nossa agenda a exclusão causada pelo home office. Perfeito. Então, vai ser um tema que a gente vai ter que trabalhar. Porque algumas pessoas estão falando assim, não, porque agora tudo vai ser home office. Não, eu não volto mais para o presencial. Eu não volto mais, como se fosse o eixo Rio-São Paulo, né? Não, ou assim, então só quem está no escritório, né? Você não tem plantas, você não tem fábricas, você não tem, né? Exatamente. Em que espaço que isso retorna? Né? Então, isso é uma questão que eu acho que tem que estar na agenda. E aí vem uma outra questão que decorre dela. Que tipo de contrato nós vamos ter? Perfeito. Porque eu vou ter pessoas no presencial, pessoas no home office, pessoas no híbrido, né? Pessoas que moram na minha localidade e pessoas que não moram. Semana passada, gente, eu aceitei um trabalho em Belém e fiz, né? E não teve voo, não teve nada, porque abriram-se outras possibilidades, né? Então, esse contrato, e que não será um único, né? Porque na sua empresa pode ter um contrato, na minha outra, na da outra colega outro, mas dentro da própria empresa, Daisy, você vai ter inúmeras possibilidades de contrato. E aí a gente vai ter que estar olhando isso, né?
e construindo coisas, questões coletivas, com jurídico, com TI, né? Não vai ser uma solução de RH. E é legal até falar, assim, até hoje eu falava sobre isso no trabalho que eu estava fazendo, esses contratos, não é só o contrato de trabalho, é o contrato psicológico de vínculo com o trabalho. A gente não está falando só de um contrato físico que você assina, de carteira assinada ou não. Mas é assim, qual é o contrato que você estabelece com aquela pessoa para ela estar engajada, para ela poder, né, estar atuando da melhor forma possível dentro daquela organização. Então é o contrato psicológico também, né? É assim, e tem que ser de uma forma harmônica, porque é a relação dele com a equipe, dele com a família, dele com a empresa. Eu brinco aqui em casa que eu tenho vários sócios agora. Né? Meu marido é meu sócio, meus filhos são meus sócios. Por quê? Porque isso aqui virou um espaço de trabalho de todos. De todos. Verdade, verdade. Né? Então, esse é um tema. Posso me alongar um pouco? Por favor, eu acho que tem questões super... Essa é uma grande pergunta que eu acho que a gente tem que, né, trazer para essa conversa. Então, por favor, aborde ela da melhor forma. Acho que um outro tema que, se já existia, ele tomou uma proporção enorme, é a questão da saúde mental. Né? A gente sabia, acompanhava, né? Estamos no mês, no Setembro Amarelo. Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, mas nós temos, apurado pela Organização Mundial de Saúde, que 33% dos brasileiros sofre de alguma questão de saúde mental. E esse período de casulo, embora tenha contribuído muito para despertar um lado positivo, ele também contribuiu muito com outras questões que precisamos estar atentos. Né? Então, eu acho que assim, é a retomada, é a questão da desigualdade, é a questão da saúde, é a questão do modelo de contrato. São tantos temas que estão aí, né, nessa cadeira estratégica e que a gente vai precisar estar nela. Né? Não vai ser um desejo, não. Eu acho que é uma obrigação nossa. Né? Quem cuida de gente vai ter que sentar nessa cadeira de coração, genuíno. Não é sentar porque eu sempre quis sentar. É sentar porque eu tenho que ser útil nesse aspecto. Né? Então, e a organização está trazendo questões, né? As organizações, questões que, de fato, se não tratadas, não sustenta, né? Você não consegue sustentar uma continuidade, né? A própria questão da cultura organizacional, né? O quanto que os valores, o Caio, com quem eu conversei há 2 semanas atrás, ele falou isso. As empresas que estão se saindo melhor nesse momento são aquelas que estão se sustentando em valores, né? Que estão, de fato, praticando seus valores e que as pessoas estão engajadas, né, nessa proposta, né? Mesmo que distante, mesmo que híbridas, mesmo que... Mas tem uma coerência, tem um propósito coletivo construído. Então, de fato, essa agenda estratégica é para poder criar essa liga, né? Para que as pessoas, de fato, se conectem, né? E se sintam valorizadas, pertencentes, enfim, né? Felizes, né, gente? Feliz. Vamos combinar que, assim, eu preciso estar feliz para estar trabalhando. Né? Ninguém está fazendo uma live entre 9 e 10 horas da noite por obrigação. A gente está feliz de falar daquilo que a gente faz. E você tocou no assunto assim, da questão da cultura. E não é só uma questão conceitual. A gente tem dados que provam que empresas com esse tipo de cultura mais humanizada, mais próxima, dão maiores resultados. Então, não é só uma percepção. Não é uma percepção. São empresas que são mais reconhecidas e são empresas que certamente vão ter uma sustentabilidade muito maior. Porque você vai trabalhar na retenção, você vai trabalhar na captação de novos colaboradores. Né? Quem quer trabalhar numa empresa que os seus resultados e a felicidade fica estampada nas suas matérias? Em que as pessoas que trabalham nas empresas estão felizes, produtivas e crescendo. Então, eu acho que não é uma questão de escolha, é um caminho, né? Eu queria até trazer aqui, Nanda,
é uma coisa você escolheu, eu já vou revelar, porque eu acho que faz parte da nossa conversa, você escolheu esse livro para fazer o sorteio de hoje, né? Isso. E você vai explicar por quê já já. Mas eu estava lendo aqui, eu achei tão legal e tem tudo a ver, eu reservei aqui, se fizesse sentido eu ia falar. O Paulo Sardinha, né, que é o presidente da BRH Nacional, esse livro não foi escrito no momento da pandemia, mas ele traz uma frase incrível que é assim, sobre a agenda, né? E ele fala assim, que a agenda de recursos humanos deve evoluir e colocar os profissionais de nossa área, né, como principais interlocutores entre organizações, sociedade civil e autoridades públicas. Então é disso, né? É sair também de dentro da empresa e também trabalhar o lado de fora, né? Fazer essa conexão com a sociedade, né? É criar valor, né? Não apenas para os empregados, mas para o coletivo, né? Para o coletivo. Então... Gente, assim, o país foi mobilizado, o mundo foi mobilizado. Como é que eu olho só para o meu umbigo? Não dá, né? E assim, você já mostrou o livro, esse livro é maravilhoso. Né? Quando você me convidou, eu escolhi o livro com muito amor. Por quê? Porque ele é uma coletânea de pessoas que eu admiro profundamente. Eu também, eu também. Pessoas que eu admiro profundamente. E aí, assim, não para ficar presa no livro, né? Mas eu também fiz a minha colinha aqui, peguei aqui na página 195, né? Tendo buscado beber de fontes diferentes e marginais. Um aprendizado que tive foi o debate como ser ativista, protagonista e construtor nessa rede. Integração da diversidade, alinhamento constante com a realidade. Opa, agarrou um pouquinho. Opa, voltou. Agarrou um pouquinho? Voltou? Voltou. Deu para pegar? O último pedacinho não. O último trechinho não. Tá. Integração na diversidade, alinhamento constante com a realidade e autointeresse direcionado para o bem comum. Né? Então, assim, esse livro é... Olha, a Débora está dizendo que foi ela que fez a capa. E a Dani Arraes está dizendo que é escrito por grandes mestres. De fato é. Um deles eu tive a honra de trabalhar, que é o Marco. Então, de fato, é uma pérola. E depois você vai falar do livro. Não vamos falar neste momento. Tem tanta coisa para falar desse livro. Né? Assim, da escolha dele e tudo. Enfim. Vamos embora que a gente já está com meia hora. Bem, eu queria também falar o seguinte, você, frente a essa agenda estratégica que a gente acabou trazendo alguns pontos, claro que a gente não discorreu sobre todos, mas pensamos alguns importantes, a gente percebe que algumas empresas já saíram na frente, né? Com iniciativas inéditas, né? E que outras ainda não sabem nem por onde começar ou ainda não fizeram as suas mudanças, de certa maneira ficaram bastante impactadas. Então, na sua opinião, qual é a melhor maneira para colocar essa agenda estratégica em prática e sustentá-la? Eu acho que a gente passa por várias questões. Eu acho que a primeira delas é nunca esquecer o que a gente passou. Nunca. Né? As empresas, elas se tornaram, em função do momento, muito mais acolhedoras, muito mais humanas, muito mais próximas. E para que isso permaneça, a gente não pode esquecer o que passou. Não pode deixar voltar para um modelo antigo, sabe, Deise? Eu acho que a gente vai precisar estar atento sempre. Atento e forte. Atento e forte. Né? Não foi à toa que eu escolhi a música. Atento é para a gente não piscar. A gente sempre se lembrar. Se lembrar como uma referência, não ficar preso a isso, não é disso que eu estou falando. Mas lembrar do quanto a gente precisou se reeditar para passar por esse momento. E aí, não achar que foi só uma tábua de salvação e voltar a atuar da mesma forma.
quanta coisa que a gente aprendeu e fez tão bem, né? E quantas coisas que a gente errou, mas que deu insumo para outras construções. Então, assim, esse trabalhar de forma coletiva, eu acho que não vai poder sair da agenda nunca mais. Nunca mais. A Fran está falando uma coisa super importante. A Fran está falando assim, nós perdemos a memória muito rápido, né? Então é muito importante mesmo a gente gravar, que não dá para esquecer o que está acontecendo. Que não dá para né? esquecer. Não dá para esquecer. E, assim, esse período foi um período de reflexões do ponto de vista do trabalho, mas foram momentos de reflexão pessoal muito grande também. Então, eu digo para você, tem coisas minhas pessoais que eu também não quero voltar. Não é só em relação ao trabalho, né? Por quê? Porque abriram, né, muitos caminhos, muitas possibilidades, e isso a gente não vai poder esquecer, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente não pode esquecer é que não existe mais tecnologia e ser humano, né? Não dá mais. Não é um e outro, é um e outro. Não tem ou aí no meio, né? O que seria de nós sem a tecnologia durante esse período? E o que seria a tecnologia sem nós nesse período, né? Perfeito, perfeito. Não adianta 1000 plataformas se não tiver o olhar de cada um de nós por trás delas, né? Então, acho que é... Sim. Aliás, a gente falou sobre isso muito com a Ana Mockney, né, na nossa live, quando ela trouxe o relatório da Deloitte, né, que traz exatamente isso, né, inclusive quando a Deloitte começou a falar sobre tecnologia, ela trouxe de cara o conceito da empresa social, porque não faz sentido, a gente precisa conectar as coisas. A tecnologia por si só não faz a menor, né, não existe, né? Não então, existe. como é que... A gente fala muito da substituição, etc e tal, mas como é que a gente olha isso numa perspectiva positiva, né? De resultados diferentes, de conexão diferente. Só queria fazer um detalhe. A Leila Nascimento está com a gente aqui no grupo. Leila, uma honra. Uma honra. Acabávamos de falar do livro Diálogos, da qual você é uma das, né, integrantes nesse diálogo aqui das conversas estratégicas de RH. Então, Leila, muito obrigada por você estar aqui conosco. Realmente tiramos o nosso chapéu aí para o trabalho brilhante que você tem feito, representando todos nós aí pelo mundo, né? Não só no Brasil. Bem, por favor, Nanda, complemente a sua... Só complementando essa questão, por favor. Assim, a vida, ela tem que se tornar mais fácil e mais inteligente. E a tecnologia vem para isso, para ela ser mais fácil e mais inteligente. E não vai nos substituir. Não vai, né? Ela não vai substituir a sensibilidade desse livro. Ela não vai substituir. Ela não vai substituir o acolhimento que nós estamos fazendo com as pessoas, mesmo à distância, né? Então, o relatório da Ana, eu tive acesso, eu participei da live dela, mas é isso mesmo, é usar isso em prol da sociedade e não contra. Assim, essa coisa binária é um ou outro, não cabe mais, né? São complementares muito. E uma coisa super legal é usar isso a serviço do bem-estar, né? Como é que a tecnologia posso utilizar até para liberar a gente para outras funções, para outras atividades, para o lado da inovação, da criatividade, da construção coletiva, né? E exatamente é uma outra perspectiva. A tecnologia pode e deve nos tornar mais humanos. A Dani está falando isso. A Daniela Arraes, vice-presidente da Puratos, que está aqui com a gente. É isso, né? Como é que a gente traz isso para uma outra perspectiva, não de competição, né? Não. Gente, não dá para competir com nada. Nada mais, né? Vamos nos juntar e ver o que melhor a gente tira desses encontros. Uma coisa que eu tinha pensado em falar, e aí tem tudo a ver com essa questão da tecnologia também, de mão dada com a RH, que eu acho que tem que estar na agenda, é que no meio disso tudo apareceu a LGPD, Daisy. Como que a gente vai lidar com isso? Que RH é quem mais tem acesso à informação sobre as pessoas. Esses dados sensíveis
toda a parte de recrutamento e seleção, toda a parte de avaliação de desempenho, toda a parte médica, as informações que a gente passa para o seguro-saúde, como que a gente vai lidar com isso, né? Se não tiver de mão dada lá, agarradinho com o pessoal de TI, né? Então, tem que estar na agenda, tem que estar no nosso pensamento, tem que estar nesse lugar estratégico. Né? Olha, tem duas frases ótimas aqui que eu não posso perder. Débora fala assim: se você não quer ser trocado por um robô, não haja como um. Pronto. Claro! E a Silvia tá te avisando que o Flamengo fez um gol. Cheguei até a deixar o papel cair no chão. É minha nora! Obrigada, Silvia. Olha o lado humano aí entrando, tá vendo? Muito bom, muito Ela bem. deve estar com 2 telefones, um assistindo minha live e outro vendo o jogo. Com certeza. E a vida é isso, né? A vida é exatamente a junção de diversas coisas ao mesmo tempo, né? Então não dá pra gente fragmentar, né? Botar um pedacinho aqui. É isso, a gente tem que viver das... Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu muito também nessa pandemia, né? Essa naturalidade de enfrentar as situações, as adversidades, a própria vulnerabilidade, né? De se colocar de forma mais autêntica, né? De forma mais autêntica. Eu falei pra você, eu vou fazer a live na sala. Porque é isso, é minha casa. Tá todo mundo aqui dentro agora. Né? E assim, saiu uma matéria até da Débora, que está aí agora, né? No domingo, e ela falando: quem nunca teve um cachorro latindo numa live, que atire a primeira pedra. Sensacional, Débora. Eu me identifiquei total com isso. O que é isso, né? É a nossa casa, é a nossa vida. Exatamente. E o quanto isso não aproximou os líderes, né, Deise? E que eu queria falar disso, porque a gente está falando do RH, mas eu queria trazer isso para o lado das lideranças também, né? E esse desafio a gente sabe que é grande. Então, assim, fala um pouco sobre isso, né? De que maneira o RH contribui, influencia e pode ajudar, né, efetivamente, de maneira estratégica, a alta administração e as lideranças. Eu acho que assim, primeira coisa, a gente tem uma frase que a gente sempre fala: o gestor precisa conhecer e dominar as ferramentas de gestão. E RH precisa conhecer e dominar o calo do gestor. Precisa conhecer o negócio dele, precisa estar junto com ele para efetivamente poder ajudar e não ficar ditando regras. Você tem que fazer isso, você deve fazer aquilo, você tem que isso, você tem um prazo para aquilo. Gente, quantas reflexões eu fiz durante esse período, né? Assim, estar lá na cadeira junto com ele e se desenvolver. Deise, tem uma coisa que eu pensei muito. Eu vi muitas lives, eu vi muitos programas de desenvolvimento de gestor, eu vi eventos, assim, com N temas ligados à liderança. Eu não vi um programa de desenvolvimento das equipes de RH. RH precisa estudar, RH precisa crescer, RH precisa ter um tamanho para sentar nessa cadeira estratégica e ajudar. Né? Não dá para ficar preso só os conteúdos que a gente já tem. A gente precisa ser desenvolvido também. Né? Então, até pegando carona nisso, não quero te cortar, mas acho que é importante colocar esse ponto no que você está dizendo. A gente ouve demais, né? E não sou eu que estou dizendo isso, mas eu ouço, acho que quase que diariamente, das minhas relações com as empresas e com executivos, de que há uma percepção da juniorização do RH, né? Que o RH nunca não está pronto para dar as respostas corporativas, né? E que muitas competências precisariam ser desenvolvidas. Você acabou de falar nisso. O RH tem que crescer, tem que se desenvolver. Acho que é legal essa sua reflexão, né? Então, já que está essa questão, como o RH pode ser melhor do ponto de vista de competências, de um mindset de crescimento, enfim. Eu acho que passa por algumas questões. Eu acho que assim, a gente falou de diversidade lá atrás. Eu acho que as equipes de RH também precisam trabalhar com um mix de gerações. Eu acho que é de uma riqueza enorme você ter pessoas que chegam das universidades, pessoas que já estão numa outra posição, consultores. Eu acho que a gente não pode se fechar e criar equipes iguais.
Eu acho que se a gente quer trabalhar com a diversidade, a gente tem que começar com a diversidade dentro da nossa área. Então, assim, a gente não precisa ter psicólogos, pedagogos e administradores. Vamos juntar outras pessoas. Vamos proporcionar outros conhecimentos, outras formas de pensar, né? Eu me lembro que há 30 anos atrás, vou citar uma pessoa aqui que muitos de vocês conhecem, que começou a trabalhar comigo na Xerox, com você também, Deise, que foi a Raíssa, que a formação inicial dela era em História. Então, assim, vamos abrir a nossa porta, gente. Vamos trazer outras pessoas, vamos trazer outros saberes para que a gente possa evoluir. E quando você fala da juniorização, a gente falou sobre isso. Não é da questão da idade, é questão desse pensamento pequeno, desse pensamento que nos faz ser restrito, né? Então, vamos abrir. Tem uma outra pessoa, assim, eu estou começando a lembrar de pessoas aqui, não sei, da Ana Carolina, a Carol, engenheira de produção, que trabalhou comigo na Ambev e que hoje é uma baita de uma consultora e mudou para a área de gente e gestão, trabalhou com a Mônica Esteves, que está aqui conosco. Então, assim, deixar a diversidade entrar na nossa casa também, né? Para que a gente possa ampliar esse nosso terreno. A Beth Vasconcelos trouxe, né? Acho que é a grande questão desse lifelong learning, né? Mas acho que associado a esse lifelong learning é a diversidade de temas, né? A compreensão de um universo maior de competências que não pode estar restrita apenas ao humano, né? Eu sempre brinquei com isso em sala de aula. Você é de RH, que ótimo, vai estudar finanças, né? Vai aprender finanças, vai entender planejamento estratégico, vai aprender marketing, né? Eu até quando fui buscar uma formação em marketing foi muito nesse sentido, porque você tem que olhar o negócio e aquilo que você faz numa outra perspectiva, para poder você entender o impacto que as coisas têm, né, no resultado final. Para a mente não ficar atrofiada, porque senão eu fico falando o mesmo idioma o tempo inteiro. Exatamente. Aliás, existem umas piadinhas bem, né? Esse RH-gays, né? Vocês só sabem falar o RH-gays, traz para uma linguagem de negócio. De negócio. Então, assim, abrir essas portas todas, né, gente? Não precisa mais ter porta. A gente pode ter grandes espaços para compartilhar, para falar, para aprender. E eu acho que é por aí o nosso caminho, porque assim, o mundo está assim, gente. O mundo mostrou né, que de uma forma triste, né, que foi a questão da pandemia, mas que está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo aí com ferramentas diferentes, mas estamos todos juntos. Né? E se der errado, vai dar errado para todo mundo. A Beth falando aqui de novas conexões neurais, a Mônica Esteves falando de mindset de crescimento, é isso, mais experimentação, mais risco, mais ousadia de se colocar, não ter medo mais de coragem, errar. Gente, mais coragem. Vai lá e segura e diz, é meu e eu vou dar um jeito. Exatamente. Bem, olha, por incrível que pareça, a gente já está chegando quase ao final. E eu reservei esse tempo final, porque eu acho que a gente tem muitas surpresas aqui ainda para falar. Então, assim, enquanto eu recebo aqui a questão dos sorteios, eu queria que você dissesse por que a gente já mostrou o livro, você escolheu esse livro, né? E o que ele traz de interessante para quem receber esse livro, ou para as pessoas que também podem se interessar e comprarem, né? Porque ele é excelente. Assim, a escolha desse livro, assim, quando você me convidou, né, fez o convite, eu, antes de pensar o que eu ia falar, eu pensei no livro que eu queria oferecer. Primeiro porque eu acho que ele retrata tudo que a gente está falando agora, de uma construção coletiva. Ele não tem um autor, gente. Ele tem uma beleza e uma riqueza enorme. Segundo, porque ele foi antes da pandemia e você pode ler em todos os capítulos algo que tem a ver com esse momento, né? Terceiro, porque são pessoas do nosso convívio. Todo mundo de RH conhece o Fornari, a Leila, o Del Poço. Pode não conhecer todos, mas conhece alguns, né? São profissionais de referência e, sobretudo, brasileiros.
Então, a escolha foi muito fácil, Deise. Foi mais fácil do que construir essa conversa. Verdade. Eu falei, gente, eu amo essas pessoas que estão aqui. São grandes mestres para mim. Grandes né? inspirações, né? Grandes inspirações. Gente, eu fui estagiária do Paulo Sardinha. Assim, não quero revelar a idade aqui. Abafa. Né? Mas assim, é uma emoção muito grande poder ver Sem isso. dúvida. Né? É uma emoção muito grande ver o Fornari fazer lives cantando os Beatles todo domingo. É muito bom. Né? Que sensibilidade. Então não podia ser outro livro. Tá? Então, não, e eu acho que o que me tocou muito é a forma que ele foi construído, que é um diálogo entre eles. Entre eles. E eu acho que a Leila trouxe aqui uma coisa, espero que eu não tenha perdido. Leila, achei muito legal, e eu vou usar isso aqui nessa minha fala, que você diz que nós de RH temos que acolher nossos pares. Então eu acho que isso aqui tem uma beleza enorme, porque é uma troca entre pares. E eu concordo tanto com você, porque às vezes a gente não tem esse olhar para o nosso par de RH. A gente pouco se ajuda, né? Então, eu acho que também é um grande desafio da agenda estratégica essa ajuda, né, dos pares de RH para buscar soluções de maior impacto, não só para a sua empresa que você trabalha, mas para a sociedade, para o mundo, né? Quem tiver a oportunidade de ganhar ou comprar, tem umas fotos aqui no livro que são muito legais, que foi como eles construíram o livro. Então, tem eles sentados, conversando. É muito legal. Olha que delícia. Deveria ser uma prática entre todos nós, né? Exatamente. Sentar mais e conversar mais sobre o desafio. Então, vamos a ele. Peraí, que senão a gente não fecha aqui a nossa história. Eu queria falar um pouquinho, se você me permitir, sobre o nosso evento da RH Rio. Mas eu posso falar o vencedor do livro? Pode, claro. Posso? Então tá, porque eu já tenho aqui o resultado. Então, primeiro eu quero agradecer a minha equipe, Jane, Tauana, Robson, também a curadoria do Márcio, que está fazendo esse trabalho com a gente. E eles estão por trás aqui dos bastidores. Até o meu marido está aqui me ajudando, o Paulo, em todo esse processo. O meu também, não é? Tá? É isso, é um coletivo. Gustavo, Fernando, Guilherme, minhas noras, todo mundo. Então, nós temos aqui algumas possibilidades de ganhador do livro. Vamos ver se estão na nossa live ainda. O primeiro lugar para o livro é Cássia Sabrina Luna. Cássia Sabrina Luna. Vou aguardar. E aí, para a gente não perder tempo, Nanda, fala do... Eu queria falar sobre o evento. Vai ter um evento, né, agora... Por favor, fica com a palavra. Assim, como você falou no início, eu faço parte da BRH Rio, com muito orgulho, muito demais. E estou fazendo parte do comitê que está montando o evento. Sobre a liderança assim, impecável da Mônica, eu não sei se ela ainda está aí, um trabalho excepcional de liderança de um grupo todo de voluntários, gente. Não só quem está trabalhando nos temas, dos palestrantes, todo um grupo de voluntários imenso. Então, não sei quem está aqui, mas Débora faz parte, Grace faz parte, Magda, Mirna, o Felipe. Então, assim, pessoas que estão se doando para essa construção. E que a gente optou por fazer uma coisa muito simples, mas que passasse por todos esses temas. Então, a gente vai ter, por exemplo, a Carla Tiepo falando que é uma neurocientista no painel de saúde, a Vânia Bueno falando de convivência produtiva. Vamos ter desembargadores e juízes falando do trabalho subalterno. Nanda, só um minutinho. A Débora está colocando o endereço aí, www.rhrio.com.br. Só para poder não deixar de destacar. A farmoquímica, a Acor e quem mais? A Subcia, falando sobre o tema que eu disse lá, que eu achava importantíssimo, que é a experiência da retomada. Né? Vamos ter a Starbucks falando sobre diversidade, vamos ter arte, vamos ter música. Então, assim, é o reflexo de tudo isso que a gente está vivendo. É de uma simplicidade, mas é de uma grandiosidade enorme. Então, eu não podia desperdiçar esse espaço para compartilhar com esse grupo a minha satisfação e a minha alegria de poder estar aqui falando dele.
Bem, e aí, gente, olha só que uau, né? Fernanda vai sortear um ingresso para BRH Rio É, Digital. isso. Nossa, né? É É. um baita presentão, É o uma inédito, programação, né? é algo inédito. Eu fiquei maravilhada. Eu falei, o quê? Jura? É verdade? É, Nossa, caramba, que prestígio, né? é. Então é Então, disso. A gente vai fazer um sorteio, né, pode fazer Nanda? aí. Depois eu passo o link para você. As meninas lá da BRH já providenciaram para mim, já me mandaram o link. Então, o vencedor, eu depois passo o link para você. E a Débora já botou aí o link do congresso, que está com toda a programação para vocês verem. Isso aí, dia 20 de outubro, pessoal. Isso. A Débora tá lembrando aqui pra gente, né, online. Bem, eu ainda não vi, desculpe se eu me perdi aqui na atenção, me fale, mas eu não vi a Cássia Sabrina responder ao meu chamado, né? Eu também não vi. Então, eu não vi. Bem, a segunda alternativa do livro ainda, tá, gente? Não é do congresso, é do livro, é a Lia Abreu. Então, se Lia Abreu estiver online aí, Lia Abreu, por favor, apareça, que é a nossa opção 2, que se torna a primeira agora, para ganhar o livro Diálogos. Não? Gente. Bem, eu já vou falar a terceira, se a Lia aparecer, a terceira vai entender, né? Mas eu já vou fazer a terceira, porque já para a gente não perder tempo aqui aguardando. A terceira opção é a Marta Porto. Ah, Que minha tá amiga aqui, querida. eu acabei de ver, Marta Porto. Ela estava aí, não sei se ainda Tá? está. Não, acabou de passar aqui na nossa conversa. Então, Marta, a princípio o livro é seu, a não ser que a Lia esteja escondidinha aqui agora, mas eu acho que não. Então, Marta, o livro é seu. Isso, Marta. Ela Por está favor, falando manda. aí? Deu a mãozinha para cima. Ah, amiga Marta, querida, você vai amar. manda pra gente o endereço, a Fernandinha me passa depois. E agora, tambores. Vamos ao sorteio do Congresso, né? Que é um passe aí, já estamos no finalzinho, gente. Bem, nós temos aqui um nome que tá meio que Ju N Aide. Ju tracinho underline N underline Aide. Será que tá aí? Ju underline N underline Aide. Não? Vou falar o segundo, tá? Por causa do nosso tempo, que eu só tenho 5 minutos. 1978, Romalu. Romalu. 1978, Romalu. Não sei. Vou passar para a terceira. Cláudia Dantas. Cláudia Dantas. Tá aí, Cláudia? Cláudia, você tá por aí? E vou passar a quarta opção, tá? Que é Phil Aires. Phil Aires, tá? Então a gente tem essas opções, tá aqui, ó, certinho. Uma dessas pessoas tem que entrar em contato comigo. E se por algum acaso nenhuma aparecer, na próxima live eu volto a esse assunto, tá? Eu volto ao sorteio, porque preciso entregar esse convite para alguém. Poxa vida! Né? Não é? Então Felipe... eu não tenho como fazer o sorteio novamente, ó. Ju N Aide, 1978 Romalu, Cláudia Dantas e Phil Aires. A Cláudia e o Felipe... Cláudia Dantas, sou eu aqui. Cláudia Dantas, sou eu. Apareceu? Apareceu. Cláudia, você ganhou o ingresso para BRH Rio. Nanda, nós temos 4 minutos. Primeiro, eu vou te passar a palavra para você encerrar a nossa live. Eu quero agradecer de monte, né, por tudo, pela nossa vida, né, em conjunto, por você estar aqui nesse momento, a gente podendo compartilhar com pessoas tão queridas, tão especiais, tão inspiradoras, tão companheiras da nossa jornada também. E eu deixo o espaço aberto para você se despedir,
Só lembrando a todos que semana que vem, às 21 horas, eu tô aqui com o Zé Ricardo Noronha para falar do Employee, do Customer Experience. Se sobrar tempo, eu falo um verso, senão fica com você. Tá. Não, é assim, agradecer, porque eu acho que esses espaços que estão surgindo com tudo que está acontecendo são espaços riquíssimos. Muito feliz em compartilhar com essas pessoas. Eu vi o nome de inúmeras pessoas super queridas aqui. Conheço as 2 pessoas que foram sorteadas, né? Sei da trajetória, sei o quanto vão valorizar o presente. No caso da Cláudia, então, não sei se ela vai utilizar ou se vai dar para a filha, que é psicóloga e é de RH. Então, né? Mas, enfim, vai cair em boas mãos. Vai cair em boas mãos. E assim, agradecer a possibilidade de trocar com tantas pessoas. Eu acho que o momento da pandemia foi um momento muito, volto a falar, tirando as questões difíceis, foi um momento muito rico da minha vida. Muito rico de descobertas pessoais, muito rico de aproximação de outras pessoas, muito rico de poder voltar a estudar, né? Que eu não posso esquecer disso quando o ritmo, né, voltar a ser um pouco mais acelerado, porque foi ancorada nisso que muitas coisas mudaram, né? Então, obrigada. Muito obrigada. Deixa eu falar um verso para desligar. Vai. Olha, ainda do Rubem Alves, e que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é mudança, né? E muito inspirado nesse livro. Ostra feliz não faz pérolas. Isso vale para as ostras e vale para nós, seres humanos. É isso, gente. Olha, um beijo a todos. Muito obrigado pela audiência, por pessoas tão maravilhosas estarem aqui. Fico muito grata e espero vocês na próxima quarta-feira. Beijo, beijo, Nanda. Tchau. Beijo.